Olá, sou Carlos Ansba, CEO da Ingepro. Bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre configuração do Datalogger da sua Ingepro. Para configurarmos o Datalogger é muito importante a gente saber de um detalhe. O nosso Datalogger está diretamente relacionado à configuração das entradas e saídas. Então, se você não tem o canal na entrada configurado, não há a necessidade ou não é importante a configuração desse canal. E nós temos uma opção também que te ajuda, que ele vai depender dessa configuração. Então, na aba Datalogger, em outras funções Datalogger, nós temos todos os canais disponíveis para gravação. Como esse mapa que estamos utilizando aqui é um mapa base, podemos observar que não temos muitos canais marcados, somente os canais que são normais, que é a rotação e algum canal interno que já vem configurado no padrão de fábrica. Para termos certeza que estamos trabalhando no mapa correto, eu indico que se você não estiver trabalhando com um mapa inicial, um mapa que você está criando, um mapa novo, que você baixe o mapa da tua Ingepro para depois iniciar essa configuração. Então nós recebemos o mapa, no caso o mapa 1, e vamos partir para a configuração dos canais. Lembra que eu falei a respeito da configuração das entradas e saídas? Então este mapa aqui, nós temos configurado nas entradas o TPS, temperatura de motor, temperatura do ar e pressão de combustível. Então, como demonstra aqui na nossa tela, pressão de óleo também no branco 5. E as saídas que já estão configuradas são apenas as ignições, as 4 ignições e os 4 bicos injetores. Na aba do Datalogger, nós podemos fazer de duas maneiras. Ou eu encontro os canais e seleciono os canais que eu quero gravar. Por exemplo, vou selecionar aqui pressão de combustível. Vou encontrar a pressão de combustível e posso selecionar manualmente. Ou eu tenho uma opção que é a configuração automática. Essa configuração automática é para que possamos selecionar os canais que queremos gravar. Clicando em configuração automática, o software já fará uma sugestão da configuração que nós vamos utilizar. Então, dentro do que eu falei anteriormente, dentro dos canais, dentro das configurações de entradas e saídas que eu estou utilizando, ele vai sugerir essa configuração do Datalogger. Então, voltando aqui na nossa tela, ele já marcou as porcentagens, milissegundo dos injetores, marcou as ignições, as 4 ignições individuais de cada cilindro, sensor de fase e configurou tudo que se encontra já basicamente configurado no software. Se eu quiser alguma coisa diferente, a partir daqui eu vou fazer a seleção manual no software. Eu tenho também a opção de trabalhar com a frequência individual de cada canal. Como que funciona? Eu tenho aqui, por exemplo, bateria. Está marcado para gravar com 10 Hz. Clicando nessa janela, eu tenho a opção de selecionar até 100 Hz, de 1 a 100 Hz a gravação. Como sabemos que a bateria ela não é um canal que exige uma frequência muito alta de gravação, porque normalmente a bateria, a alimentação do módulo, ele é mais estabilizado, eu posso utilizar uma frequência mais baixa, 10, 20, 50 Hz, nesse canal, de acordo com a minha necessidade ou de acordo com o que eu quero observar de dado no Datalogger. Sempre lembrando, quanto mais Hertz eu utilizar, significa que mais memória eu vou consumir do módulo da injeção. O que significa os Hertz? Significa a quantidade de gravação por segundo. Então, se eu seleciono 1 Hz, significa que ele vai gravar uma vez, ele vai adquirir o dado uma vez a cada segundo. Se eu tenho 100 Hz, significa que a cada segundo eu vou ter 100 gravação daquele canal, 100 gravações daquele canal. Tá? Então eu posso selecionar um canal que seja importante, por exemplo, eu quero acompanhar a ignição, quero uma maior definição da ignição do cilindro 1. Então eu posso selecionar 100 Hz apenas no cilindro 1, ou eu posso selecionar 100 Hz em todas as ignições dos cilindros. E assim por diante, em todos os canais eu posso utilizar a configuração de acordo com a minha necessidade.
Por exemplo, rotação, o próprio software já te indica, já te sugere para que você grave pelo menos a 50 Hz. Nessa leitura da rotação aqui é onde a gente pode observar se temos alguma falha na leitura da rotação da roda fônica ou se temos alguma interferência na leitura da rotação do motor da sua IG Pro. Então, no caso, eu aconselho a usar 50 ou 100 Hz. Tá? E assim vamos selecionando canal a canal a frequência que eu desejo. Por exemplo, uma temperatura, novamente voltando naquele exemplo da frequência, uma temperatura de motor, por exemplo, ele já sugere 1 Hz. Por quê? Porque ela não vai ter uma oscilação tão grande num espaço de tempo tão curto. Então eu economizo memória, posso colocar 1 Hz, posso colocar 10 Hz. Então essa é a configuração dos canais. Aqui eu selecionei o canal e selecionei a quantidade de gravação por canal que eu desejo. Tá? Agora vamos para o início da gravação. Como que eu quero que inicie a gravação do Datalogger na minha IG Pro? Então eu posso iniciar através do botão do burnout. A hora que eu acionei o botão do burnout, inicia a gravação. Posso optar em two-step, marcando a caixa de texto. A partir do momento que eu aciono o two-step, ele inicia a gravação. Ou ainda, uma rotação. Eu seleciono aqui, quero que o Datalogger inicie a gravação acima de 5.000 RPMs. Mesmo que eu não aperte o two-step ou que eu não aperte o botão do burnout, quando a rotação do motor ultrapassar os 5.000 RPM, o seu Datalogger automaticamente se inicia. Ele vai gravar até o momento em que você ou enviar o comando para ele parar a gravação do Datalogger através da tela da ejeção, ou através do software conectado, ou quando a alimentação 12 volts for cortada, ou seja, desligou o motor. Então essa é a maneira com que utilizamos para a gravação do Datalogger na sua IG Pro, configurando os canais, selecionando a definição, a frequência de gravação e a maneira com que eu quero que inicie a gravação do Datalogger. Lembrando, esse início é o início automático. Então, como vocês podem observar na tela, o início automático, ele pode iniciar automaticamente pelo burnout, pelo two-step ou pela rotação. Temos ainda as opções de início manual. Por exemplo, eu tenho como configurar na tela da T10000 um botão para início de Datalogger. Se eu quero iniciar o Datalogger, eu clico na tela da T10000, ele vai iniciar. Se eu quero encerrar a gravação, clico novamente na tela da T10000 ou de qualquer uma das injeções da linha T, ele vai parar a gravação do Datalogger também. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar mais atualizações, dicas e muitos outros vídeos. E acompanhe-nos nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo.